As eliminações precoces do Internacional na temporada 2024 fazem com que o Departamento de Futebol Colorado repense principalmente o plantel neste meio de temporada e vendas vão acontecer. Porém, essas vendas não serão somente em relação ao grupo principal. Grandes joias da base colorada terão seus contratos repensados também e vendas podem acabar acontecendo. Nesse vídeo eu trago detalhes da possibilidade de um dos grandes atacantes da base colorada deixar o clube sem sequer ter entrado em campo pelo elenco profissional. Tem volante que pode estar renovando o contrato e uma venda também pode acabar acontecendo. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo eu quero falar sobre duas joias da base do Internacional que podem acabar deixando o clube antes mesmo de atuarem pela primeira vez no time principal do Inter. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para aqui já dar essa força. Passamos dos 70 mil inscritos aqui no canal, então deixa o teu like, arrasta a tela para baixo tu que não é inscrito e aperta no botãozinho inscrever-se, é de graça e ajuda pra caramba. Te inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado de todos os novos conteúdos por aqui, tá certo? Gente, claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar uma free bet de 20% e sair brincando lá na KTO, tá certo? Gente, eu quero aqui começar falando sobre esse contexto que o Inter vive. Uma eliminação na semifinal do Gauchão, mas que não tem premiação, então não impacta em folha, não impacta em orçamento do clube, meta esportiva e orçamentária do clube para a temporada. Claro, é muito ruim não chegar nem numa final de Gauchão, um campeonato que o Inter não ganha desde 2016. Vai fazer 9 anos no ano que vem que o Inter não ganha um campeonato gaúcho, que a gente sabe que é polarizado entre Internacional e Grêmio. E tá vendo o rival ganhando ano após ano. Então, óbvio que é ruim nesse aspecto, mas eu digo, no ponto de vista financeiro, não impacta tanto o Inter não vencer um campeonato gaúcho. Mas impacta, por exemplo, as duas eliminações precoces que o Inter teve nas últimas 2 semanas. A eliminação na terceira fase da Copa do Brasil, que o Inter tinha um planejamento de chegar pelo menos até as quartas de final da competição, e também numa Copa Sul-Americana, que o Inter também projetava chegar mais à frente. O Inter caiu basicamente na fase de grupos. O Inter não passa da fase de grupos, mas consegue uma classificação para a repescagem da competição e cai na repescagem, não chega nem nas oitavas, assim como não chegou nas oitavas, como eu disse, foi eliminado numa terceira fase de Copa do Brasil para o Juventude. Isso impacta, sim, em orçamento do Internacional, porque essas competições têm premiação, tem o dinheiro que tu conta receber e por isso tu estipula uma meta esportiva. Se eu chegar em tal fase, eu vou receber tanto, que é a minha meta. Se eu chegar em tal fase na Sul-Americana, eu vou ganhar até tantos milhões. Então, esse ponto é importante. E também faz com que a direção repense na hora de reforçar agora na janela de ano, tendo e necessitando liberar alguns jogadores e fazer algumas negociações. A gente sabe, o Vitão tá para ser vendido pro Real Betis da Espanha. O Arangues está para rescindir o contrato, vai aí aliviar 800 mil reais mensais da folha salarial do Internacional. Tem o Alário, que é um salário na casa do milhão, também pode deixar o clube jogar nos Emirados Árabes. Mas tem outras situações que podem ajudar o clube também e que são de jogadores que ainda não foram testados no elenco profissional. Eu quero falar aqui de 2 jogadores que até o momento já foram relacionados, mas não entraram em campo no time principal do Internacional. E eu não tô falando do Gabriel Carvalho, que é a principal dessas joias e a gente sabe. Eu quero falar aqui sobre o volante Iago Noal e o atacante Ricardo Matias, porque eles tiveram procuras recentes e um deles tem a chance, inclusive, de ser vendido antes mesmo de estrear no profissional. Gente, primeiro, o Iago Noal. O Iago Noal teve algumas procuras do exterior, é um jogador jovem, mas que está muito próximo de renovar o seu contrato com o Internacional. O volante deve ter um vínculo estendido até dezembro de 2028. Ele é do mesmo empresário, Augusto Nogueira, que é o Gabriel Carvalho. São todos do mesmo empresário. E o jogador vai ter uma multa na casa de 60 milhões de euros. A gente está falando aí de 360, 370 milhões de reais
pro mercado do exterior, que é aquela multa protetiva pro atleta para não ter uma multa baixa e ser tão fácil assim um clube do exterior tirar ele do clube. Ele tá próximo dessa renovação, tá? O Augusto Nogueira vem discutindo com o Inter, ele tem uma ótima relação com a direção do Internacional de anos, foi empresário do Vinícius Tobias, do Otavinho, que hoje tá lá no Al Nassr, no futebol árabe, e é um jogador que foi vendido para nada mais nada menos do que o Porto na época, né? Então, tem uma boa relação entre o Augusto Nogueira e a direção do Internacional, e essa renovação do Iago Noal deve ser oficializada até dezembro de 2028. Agora, existe a situação do Ricardo Matias, que é uma situação diferente e que, de certa forma, até acaba preocupando. Antes, dá um recado da minha parceira, a Societex, tá? A tua empresa tem que pagar impostos, ela não tá livre disso. Mas, possivelmente, a tua empresa, nos últimos anos, pagou impostos a maior. O que isso significa? Pagou valores acima do que deveria estar pagando em impostos. E a Societex vai te ajudar com isso. Ela vai, com uma calculadora eletrônica, calcular nos últimos 5 anos o quanto tu pagou a mais de impostos. E em cima desse cálculo, ela vai ajudar a tua empresa a recuperar valores possivelmente milionários. Empresas gigantes estão recuperando milhões de reais com a ajuda e a consultoria da Societex. Se fala Societex, se escreve Societax, tá? Tem o site e o Instagram da Societex aqui embaixo, QR Code também na tela. Tu aponta a câmera do celular para esse QR Code e faz uma primeira conversa sem compromisso com a Societex, que eles podem te ajudar. Gente, o Ricardo Matias era um dos grandes nomes da base do Inter. Ainda é um dos grandes nomes da base do Internacional. É um centroavante, esguio, magro, mas de muitos gols. O cara sabe fazer gol. Só que o que a gente sabe é que nos últimos meses houve uma promoção que ninguém estava esperando, ninguém tinha ouvido falar desse nome, que é o do garoto Luca Drummond. E aí todo mundo esperava, pô, não era o momento do Ricardo Matias, talvez? O que eu ouvi no bastidor em relação ao Ricardo Matias? Que naquele momento, quando o Kudê sobe o Luca Drummond, ele via no Luca Drummond uma força física que talvez o Ricardo Matias ainda não tivesse e fosse demorar a ter. E ele precisava desse cara mais fincado na área, trombador. Não que ele não tenha em característica o Ricardo Matias, mas talvez não tenha em força física isso. Essa foi a justificativa que eu ouvi pro Ricardo Matias não subir naquele momento. Além de algumas situações extracampo que o Inter estava tentando corrigir com o jogador. Ele fez 18 anos, tá? O Ricardo Matias é uma das principais promessas da base do Inter. Ele fez 18 anos na última semana, inclusive na última quinta, que foi quando ele fez um dos gols da vitória do Inter contra o Atlético Mineiro no Brasileirão Sub-20, em que o Inter tá numa situação bem desconfortável na zona de rebaixamento, mas ele é uma das sensações da base do Internacional, tem convocações para a seleção brasileira de base, treinou com o elenco profissional já do Internacional, porém, o fato dele não ter subido agora faz com que ele não esteja mais tanto na vitrine. E aí, o empresário do jogador tem confirmado, ele confirmou, eu vi pro Marinho Saldanha do UOL e também pro pessoal do Revista Colorada, que ele teve algumas procuras recentes de grupos que contratam jogadores. Aí a gente pode pensar em Grupo City, enfim, Eagle Holding, que é o grupo do John Textor. Eu tô dando exemplos aqui para vocês entenderem o que são esses grupos que gerenciam clubes. Alguns grupos procuraram o Ricardo Matias e o seu staff recentemente. E o empresário dele disse que não dá para descartar uma possibilidade de venda, pela situação financeira atual do Inter e por ser um jogador que se esperava que fosse subir agora e que acabou não subindo. Ele tem uma multa pro mercado do exterior de 40 milhões de euros. A gente tá falando aí de 244, quase 250 milhões de reais. Não houve oferta oficial ainda pelo Ricardo Matias, mas o empresário do jogador diz que o assunto pode avançar nas próximas semanas, dependendo do que vai acontecer com o jogador, se ele ficar mesmo fixado na base e não receber tantas oportunidades no profissional. É o que vive um clube que tem uma seca de títulos e uma pressão do torcedor, da mídia, do contexto do próprio clube por títulos. Às vezes, tu tem que botar dinheiro no caixa e isso pode envolver até uma venda que tu não tá esperando. Eu lembro muito da situação do TT no Grêmio, que é vendido antes de estrear no profissional com 18 anos pro Shakhtar Donetsk, que explodiu lá na Europa, rodou em alguns clubes, mas todos jogando bem, e nunca estreou no profissional do Grêmio. É uma situação que me lembra muito essa do TT. O que tu pensa sobre isso? Deixa aqui nos comentários que eu tô interagindo com vocês. E não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.